Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Hoje pensando no Dia das Mães, e a palavra de Deus, as Escrituras estão recheadas de temas diversos, de histórias que refletem caráter de pessoas que, apesar de serem pecadoras, Deus usou para nos ensinar lições preciosas, para apontar para Ele. E hoje, como separamos para falar do Dia das Mães, orando, pensei nesse texto das Escrituras em Êxodo capítulo 2, e os versículos de 1 até o versículo 10. Nós vamos fazer essa leitura, e se você pode estar compartilhando com quem está do seu lado, mas essa leitura vai estar sendo feita em partes, ao decorrer da mensagem, ao decorrer da pregação. Então, também o texto vai estar sendo projetado lá. Eu vou pedir que, antes de fazermos isso, nós oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, e porque nesse dia, nessa noite, nós vamos estar debruçando sobre ela para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar. E mesmo que aí fora o Dia das Mães é comemorado, nós queremos destacar que nós não só elogiamos, obedecemos e honramos nossas mães nesse dia, mas nos lembramos que o Senhor nos ensina a fazê-lo todos os dias. Como filhos, nós louvamos ao Senhor pelas mães que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a assim fazê-lo, assim ensinarmos, assim exemplificarmos. Se tem alguém hoje à noite que não conhece o Teu amor que é maior do que um amor de mãe, possa hoje à noite entender que ele foi demonstrado quando o Senhor entregou o Teu Filho para morrer por nós na cruz. E todos aqui podem se tornar filhos do Senhor quando, com arrependimento, deposita a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Que hoje seja a noite de salvação e que todos os Teus filhos venham ser filhos obedientes, a começar em mim e na vida de cada um que está aqui hoje à noite. Console, encoraje, exorte para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar falando sobre a mãe de fé e coragem, que é Joquebede. Joquebede, nas Escrituras, é uma mulher que é mencionada em outras passagens também, mas eu gostaria de destacar que ela é da tribo de Levi. Ela é uma mulher que é descendente de Levi, filha de Levi, que era da linhagem sacerdotal. E nós temos dessa família várias pessoas que vieram e se destacaram na vida e no ministério. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mulher, entendendo, um pouquinho da vida, do caráter dessa mulher. O nome dela significa o Senhor é glória. E ela é relacionada em vários textos das Escrituras a respeito da filiação dela, o pai dela, Levi, como eu falei, está lá em Números 26, 59. Os irmãos dela, Gerson, Coate e Merari, está lá em Êxodo, capítulo 6, 16. O marido dela é Amram, não confunda com Arão. Arão era o filho, mas era Amram. Arão era filho de Coate, portanto, ela era sobrinho dela. Interessante, a tia casou com o sobrinho. Alguém fala, mas isso não podia. No começo, irmãos, antes da lei mosaica vir instituir em Levíticos que era proibido esse tipo de relacionamento, era permitido. Na verdade, acontecia com muita frequência. Por exemplo, Caim casou com a sua própria irmã. Alguns perguntam, mas que mulher que ele casou? Uma das suas irmãs. Adão teve filhos e filhas e assim vai. Mas a partir de Levíticos capítulo 18, verso 12, esse tipo de compromisso foi proibido, e aí de parentesco próximo, Mas antes disso, podia. Ela era tia, não quer dizer que era mais velha, os parentescos eram diversos. Tem sobrinho que é mais velho que tio, tem casos assim até hoje, Mas era o caso aqui, ela era casada, da mesma família, casada com Arão, e eles tiveram então 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. A idade de Miriam não é relatada
mas provavelmente era uma menina de 10 anos ou mais, porque ela era uma menina que teve que tomar cuidado, tomar conta do bebê Moisés, quando estava indo para o rio, e ela se comunicou de forma bem clara, de forma bem inteligível com a filha de Faraó. Então deduz-se pelos estudiosos que ela tinha cerca de 10 anos ou mais. A Bíblia fala que Arão, o irmão de Moisés, era mais velho que Moisés, e era mais velho 3 anos. Porque em Êxodo 7,7 diz que Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Então nós já sabemos que tem 3 anos de diferença aí. Então Moisés tinha 3 meses de idade quando ele foi protegido pela sua mãe, colocado no cesto no rio Nilo. Com 3 meses de idade, então Arão tinha 3 anos de idade e provavelmente a sua irmã Miriam tinha 10 anos de idade. Então dá para ver um pouquinho, imaginar um pouquinho o retrato dessa família de crianças ainda lidando com uma situação muito grave. Sabendo um pouco disso, vamos lá no texto de hoje, mas eu gostaria aqui que nós vêssemos qualidades que Deus usou na vida desta mulher e da sua família, que serve de exemplo para todos nós. Vamos aprender a respeito, ou com Joquebede, a respeito da coragem que ela teve como mãe para proteger o seu filho. Logicamente, a coragem foi também do pai, Arão, e foi dos irmãos. Mas com certeza tem a presença marcante de Joquebede. Vamos ler o versículo 1 e versículo 2. Êxodo 2, 1 e 2. Leiamos juntos. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Alguns podem falar, mas porque ele era bonitinho, então os pais falaram, ele é digno de proteção. E se ele não fosse formoso? Ah, não, deixa. Isso é uma interpretação errônea das Escrituras. O que é mais provável disso, irmãos, não estava se falando a respeito da aparência física da criança, mas tinha mais a ver com o caráter bondoso dos pais. Os pais perceberam o valor da vida humana de um filho, e para o filho todo, os pais, todo filho é bonitinho, né? Mas era mais o caráter dos pais de temerem a Deus, de esconderem o seu filho, por quererem preservar a vida do seu filho. E a vida piedosa, de temor a Deus dos pais, influenciou a vida daquela criança, não só daquela criança, mas da nação, do povo de Deus e todas as gerações que vieram depois. Então nós vemos que eles viram Moisés e falaram, vamos proteger. Eles viram que era importante proteger aquela criança, mesmo que as leis ímpias da nação ditavam ao contrário. Lembra-se que Faraó queria exterminar com as crianças, queriam eliminar as crianças, queriam eliminar os meninos, e eles deram ordens para as parteiras, quando vissem o menino nascer, que eliminasse de imediato, e as parteiras, guiadas por Deus, não o fizeram. Interessante isso, né? E falaram que as hebreias eram muito espertas, quando tinha o nenê, já rapidinho, já tinham por conta, não precisava nem de ajuda, né? Mas no caso, Joquebede conseguiu por 3 meses esconder criança. Eu imagino que tarefa difícil, irmãos. Uma criança chorando de madrugada. Aqui eu posso pensar em quem? Quem que são os pais novos aqui que tem bebês? Nós temos aí o Antônio e a Raquel. Dorme a noite toda, né? Não chora. O Antônio chora de noite? Talvez, né? Mas é o desafio de todo pai, toda mãe, até a criança habituar, de se acostumar. Então imagina como que foi difícil para a mãe de Joquebede e para o pai de irmãos pegarem Moisés e conseguirem o esconder do choro e do barulho dos soldados que estavam fazendo plantão, andando pelas ruas para ver se havia choro de criança e entrando nas casas e eliminando. Imagina o desafio. Deus estava por trás dessa situação, irmãos. Então, Joquebede foi corajosa para proteger. Ela foi contra as leis em vigor da sociedade, leis ímpias, para exterminar a vida de uma criança, com crueldade.
por conta de orgulho e de pecado, por conta de poder, de ganância, de ódio, de líderes ímpios. Esses pais tiveram a coragem de falar: não, aqui as regras vêm de Deus. E nós somos responsáveis em tomar decisões para com os nossos filhos. Então eles correram um risco enorme. Era bem mais fácil falar: não, está aqui a criança, leva. Nos poupe. Não, eles correram, como família, correram risco. A integridade familiar inteira estava em risco por causa de uma criança. Imagina, irmãos. Então a primeira qualidade que eu queria destacar é a qualidade de uma mãe que teve coragem diante da sociedade ímpia, de leis que eram contra Deus, de falarem não. Antes importa obedecer a Deus. Eles de fato protegeram Moisés até o ponto que deu. Chegou um ponto que não dava mais. O que eles fizeram? Nós vamos continuar o nosso texto. Versículo 3. Leamos juntos o que diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume. Vamos parar por aí. Então não dava mais para esconder a criança. Imagino que por conta do barulho, imagino por conta de que talvez eles perceberam que a notícia podia correr logo, então eles tiveram uma ideia. E a ideia foi de fazer uma pequena arca. Interessante que a palavra arca, usada aqui, é a mesma palavra usada para se referir à arca de Noé, que também foi usada para salvar os animais. Interessante isso, né? Deus preservou a sua criação e agora um bebê através de uma arca. E um parêntese aqui, irmãos, essa arca retrata e aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que no mundo em caos, onde as leis dos homens ímpios estão vigorando, se afastando de Deus, das regras de Deus, o mundo pronto para a destruição, tem uma arca aguardando para salvar e proteger. E aqueles que em Deus confiam, no plano de Deus, que parece ilógico, mas que entram na arca, são salvos. Todos os animais que entraram na arca, e a família de Noé foi salva. E aqui no caso, Moisés entrou na arca, foi salvo. E aqui nós vemos que ela preparou com uma espécie de vedação, um produto, um betume, né, que calafetava por dentro e por fora, para que a água não entrasse. Então ela fez de uma forma melhor possível o que podia ser feito. Ela pegou algo em que cabia a criança, protegeu da melhor forma possível, fez da forma mais confortável para que mantivesse viva aquela criança. E a decisão mais difícil era de como manter uma criança viva no rio, como manter num local hostil, mas pesando na balança, era melhor a dúvida de uma criança no rio do que a certeza do extermínio daquela criança por mãos de ímpios. Olha que difícil decisão para uma mãe. O que você faria, mãe, numa situação dessa? Talvez a ilustração que o irmão Roberto disse aqui cabe bem. Daquelas duas mães, uma mãe verdadeira, que tinha o seu filho vivo, e a mãe falsa, que o filho tinha morrido, mas que queria o filho vivo da outra. A mãe verdadeira preferiu perder o seu filho para outra do que tê-lo vivo e exterminado, para agradar os desejos de uma mãe falsa. Então, o sacrifício do amor, o sacrifício pensando no bem, não seu, mas pensando no bem daquela criança, foi o que Joquebede e a sua família teve que fazer. Imagina, irmão, quanta oração, quantas lágrimas, quantas crises se passaram naqueles dias, talvez os piores dias desde que houve o decreto da matança das crianças. Falaram: o que fazer com nossa criança? O que fazer? Então eles decidiram fazer isso. Colocou a criança, revestiu a criança, embrulhou, colocou dentro dessa arca. E no versículo 4, vou pedir que os irmãos leiam comigo, 4 até o versículo 6. Aliás, vamos ler agora o 3 e o 4. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aqui nós temos uma fé tão importante
tão marcante, tão genuína, a ponto de deixar ir, de desprender-se do amado. Interessante aí, irmãos. Talvez tenha aquela ideia de que o amor é só você agradar. Quando desagrada, já não serve mais. Aqui é interessante que o amor dessa mãe foi demonstrado no desprender-se. Ela amava tanto o seu filho que ela teve que aprender a deixar ir, a deixar o seu filho ir, porque era melhor a chance de ter o seu filho vivo no rio do que a certeza de ter seu filho morto pelas mãos de ímpios. E a irmã dela foi usada como ferramenta nas mãos de Deus. Deus usou a família toda aqui, irmãos. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vigiando, seguindo aquela arca, aquele cesto ali no rio, observando de longe para ver onde queria, onde se daria para dar reportagem para sua mãe, para os seus pais e para ter certeza de que aquela criança não seria ferida. Imagina, e se acontecesse de fato de algum animal ir lá? O que aquela irmã faria? Imagina, irmão, quanta oração, quanta dúvida, quanta incerteza estava no coração e na mente de todos os integrantes da família. Eu imagino que eles despejaram as suas orações diante de Deus. Proteja Moisés, proteja, proteja, proteja. Aqui o texto não fala que ele já era Moisés, né? O nome Moisés foi dado depois e o significado é tirado das águas. Então o nome não foi porque ele estava nas águas, não foi tirado ainda, né? Então qual que era o nome daquele bebê? Talvez o nosso irmãozinho, o meu irmãozinho, Joquebede, o meu filhinho. Proteja o nosso bebê. E aí no versículo próximo vai falar a respeito da recompensa da fé dessa mulher e da sua família. Versículo 4, no próximo slide. Versículos 5 e 6, perdão, irmãos. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então Deus providenciou meios para proteger esse garoto. Primeiro ele usou da arca, segundo ele usou da irmã, que se assegurou de que ela tivesse em segurança durante a trajetória desconhecida, e agora através de uma estrangeira, a filha do homem que determinou a lei de matança. Deus tem um senso de humor incrível, não é verdade? Deus usou até os inimigos em favor dos seus, para proteger os seus. Vocês acreditam que Deus ouve as orações? O clamor de uma mãe, de um pai, de irmãos, que fala: socorro, Senhor, guarde minha criança, proteja desse mundo ímpio, dessas pessoas com intenções malignas, que querem acabar com a existência da minha criança. E Deus, com um senso de humor incrível, mostrando que Ele é poderoso, Ele está acima do faraó do Egito. Ele usou a filha do faraó para adotar Moisés. Olha que coisa, Deus é vivo, Deus responde às orações. As mães de hoje podem confiar nesse mesmo Deus que Joquebede confiou. As mães de hoje podem confiar e clamar e pedir e proteger as suas crianças, como essa mulher assim fez no passado. Aí o que aconteceu? Quando a filha do faraó, que ia se banhar no rio, ela nunca ia sozinha, ia um grupo de pessoas, de ajudantes, de protetores. Quando ela percebeu aquela arca se enroscando nos juncos, naqueles galhos ali do rio Jordão, ela percebeu aquilo. Imagina Deus apontando, deixando a atenção dela curada para perceber aquele objeto diferente no meio dos juncos. Falou: estou vendo uma coisa ali. Trouxe aquela cesta. Ela percebeu que tinha uma criança ali. E interessante, irmãos, que ela nem ficou com dúvida se era uma criança egípcia. Não é verdade? O próprio texto fala: ela se moveu de compaixão daquela criança e ela disse: dos meninos dos hebreus é este. Então ela não tinha dúvida. Ela podia pegar aquela criança e falar: opa, eu sei que meu pai mandou matar, então aqui, ó, facinho, está aqui na nossa mão, pai é do Senhor. Não, ela teve compaixão daquela criança. Deus usou essa mulher para proteger Moisés. Então, irmãos, não podemos subestimar Deus
que Ele pode usar até os nossos inimigos para responder uma oração. Amém, irmãos? Ele pode usar até mesmo líderes ou pessoas que têm influência nesse mundo para fazer a vontade dEle. Então, irmãos, confiemos em Deus. Devemos sim respeitar as autoridades, devemos sim fazer tudo, obedecer até o ponto de que as autoridades não estão indo contra um princípio divino, mas a nossa fé e confiança está em Deus. Deus, Ele está acima de tudo e todos. Devemos lembrar que uma mãe de fé, é uma mãe que usa de coragem para defender a sua criança. É uma mãe que usa de criatividade para proteger a sua criança. A criatividade vem de diversas maneiras, com o que ela aprendeu, com as habilidades que ela tem, com o que ela ouviu, mas o fato é, ela quer proteger, então ela vai fazer de tudo para proteger o seu filho. Foi isso o que Joquebede fez. Ela usou uma habilidade, usaram habilidades para construir uma arca e proteger sua criança. Então a filha de Faraó agiu. Aí Miriam, ela tão habilidosa nas ideias, nas palavras, estava preparada a agir agora. O que diz no versículo 7 e versículo 8? Próximo texto. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ela já tinha, o plano não era só uma arca, era todo um argumento, todo um pensamento, estavam preparados, eles foram proativos. Sabe o que é isso, irmãos? Você vai proteger e você sabe como proteger, você vai se preparar para fazer isso. A família amava e cuidava tanto do seu filho, que eles tiveram um plano de como salvar. Então, imagino aqui, quando a filha de Faraó olhou, Miriam falou: agora eu vou falar o que eu tenho pensado esse tempo todo, o que eu aprendi a falar. Ela chegou lá: olha, eu vou chamar uma das amas das hebreias, porque se ele é um hebreu, é melhor ter alguma hebreia cuidando, criando ele. Ela sugeriu isso, ela perguntou isso para a filha de Faraó. Então, era óbvio que aquela mulher precisaria de ajuda. E melhor ajuda do que uma hebreia cuidando de um hebreu, não haveria. Então a menina foi lá e chamou quem? A própria mãe, para cuidar do filho. Foi isso que aconteceu. E nós vimos aí a provisão de Deus, a criatividade dessa família em usar a arca e agora usar a ideia de adoção para preservar a vida daquele menino. A recompensa, então, irmãos, foi pelo fato de que Deus usou esses meios físicos, usou de pessoas, de recursos, até mesmo estrangeiros, para preservar a vida daquela criança. Deus faz isso. Deus não tem fronteiras para proteger e para responder às nossas orações. Deus não está limitado às leis dos homens, Deus está acima delas. Mas é o Deus que ouviu Joquebede, é o Deus que ouve você hoje, mãe. Você tem medo de como seu filho vai se dar nessa vida? Qual vai ser a criação do seu filho na escola, por exemplo? Quando vai estar por horas diante de pessoas que não temem a Deus, que vão ensinar coisas ou até fazer coisas que você não está vendo? E o medo que perdura no coração dos pais, que temem a Deus, que têm amor pelos seus filhos, o que fazer numa situação assim? Criatividade para a proteção, plano de ação. E mesmo que o mundo é contra, os pais têm de Deus direção. E Deus tem os seus meios de proteger, usando pessoas e recursos. Mas Ele quer usar pais que têm fé, coragem e criatividade para proteger, para blindar a vida das nossas crianças. Afinal de contas, irmãos, os pais são protetores, guardiões dos filhos. Deus pode usar também os avós, os tios, irmãos em Cristo, parentes, com certeza. E pode usar até pessoas que não são parentescas, mas que amam a Deus e têm ali temor ao Senhor e querem o bem das pessoas, das crianças. Mas no mundo hostil, devemos então lembrar que Deus é vivo e ouve o clamor. O texto ainda fala no versículo 9, versículo 10. Leamos juntos. Então lhe disse a filha de Faraó:
leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. De acordo com esse texto, quem que deu o nome dele de Moisés? A filha de Faraó, a mãe adotiva, a mãe egípcia. Deus usou essa mulher egípcia para ter compaixão, para amar essa criança, para bancar financeiramente essa criança, pagando a própria mãe. Ou seja, agora a mãe não só estava com seu filho, mas tinha um salário para cuidar do seu filho. Olha para você ver, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E saía direto do bolso do faraó assassino o dinheiro para criar aquela criança, daquele garoto que um dia foi usado para libertar o povo hebreu, para tirar todo mundo dali em liberdade da nação de Israel, e para trazer para nós, irmãos, tudo que aprendemos a respeito do Velho Testamento, das leis, da lei mosaica. E nós vemos tudo isso por causa de uma família, para não dizer uma mãe, corajosa o suficiente para dizer não para o mundo, porque ela temia a Deus e não aos homens. Uma mãe criativa o suficiente para usar recursos que Deus ensinou para ela ao longo da vida, para proteger a sua criança, para ensinar a sua outra menina, sua filha, e falar: olha, você vai falar isso. Se alguém achar, você vai falar isso. E aquela menina foi espertinha. Dá para perceber que Miriam era esperta. Foi bem criada. E nós vemos então Arão, o irmão, que era 3 anos de idade mais velho, mas se tornou o líder dos sumos sacerdotes do povo de Israel. Nós vimos que os 3 irmãos estavam envolvidos na nação, na liderança da nação do povo de Israel. Eles eram da tribo de Levi, eram responsáveis pelo louvor, pela decoração, pela liturgia, pelo cuidado do templo, do tabernáculo. E Moisés foi muito bem criado, irmãos. Nós vemos isso porque Moisés, quando cresceu, ele já estava formado, o caráter dele estava formado. Mesmo que ele foi para o Egito, lá para o palácio no Egito, ele estava com o caráter formado. Ele se recusou a se identificar com a família do faraó. Ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia. Ele escolheu ser identificado e até maltratado com o seu próprio povo. Você vai ver isso em vários textos das Escrituras, lá em Hebreus 11, 24 e 25, na Galeria da Fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, quando alguém fala: você é filho de Faraó, ele fala: que coisa, né? Ele foi bem educado. Ele escolheu antes ser maltratado pelo povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Ele deixou o Egito. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. E ele celebrou a Páscoa. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor do primogênito lhes não tocasse. Então ele obedeceu a Deus. Ele atravessou o Mar Vermelho, guiou o seu povo nessa trajetória. Ele entregou a lei, os 10 mandamentos, liderou o povo, conduziu o povo no deserto. João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele falou a respeito de Cristo. Moisés apontou para Jesus Cristo. Em João 5,46 diz: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu de Jesus. Atos 3,22 diz: porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, se referindo a Jesus. Então nós vemos aqui que ele foi bem criado. Aqueles poucos anos que ele ficou com sua mãe biológica, ele foi ensinado na fé, foi nutrido. Eu posso colocar para o nosso contexto? Aquela mãe não perdia uma escola bíblica dominical. Fazia culto doméstico e levava o filho para a igreja em qualquer oportunidade que tinha. Lugar de criança na igreja. Agora eu estou fazendo uma aplicação totalmente direta para o nosso contexto aqui, irmãos.
Porque no mundo, irmãos, não tem coisas boas para oferecer, para educar nossas crianças. Existem exceções, mas as exceções são de contextos em que o temor de Deus ainda perdura, onde valores cristãos ainda são ensinados. Ah, pastor, igreja nenhuma é perfeita. Concordo plenamente. Essa igreja não é perfeita. Não tem igreja perfeita nesse mundo. Lá no céu vai ser. Mas se tem um lugar de refúgio, onde princípios bíblicos eternos são ensinados, é na igreja local. Pai, mãe, eu te encorajo, leve seus filhos para a igreja. Ah, pastor, ele não sabe se comportar. Ele aprende na igreja. Nós vamos amar o seu filho. Nós vamos amar. Nós já amamos crianças aqui. Nós queremos crianças, porque aqui ela vai aprender lições da palavra de Deus, aprender que ela é pecadora. As mães vão aprender isso, vão relembrar dessa verdade. E o único que pode ajudar é Deus. E Deus já mandou a arca para a salvação. Jesus Cristo é a salvação. O seu Filho foi enviado para morrer por todos nós, para que confiando nele tenhamos vida eterna. E os pais e as mães que confiam em Cristo têm agora munição, ensino, conteúdo para passar para os seus filhos. Ensinar os seus filhos a crerem em Jesus Cristo, a obedecerem a Deus. O que é certo, o que é errado, de acordo com Deus, não de acordo com os líderes e com as políticas e ideologias mutáveis desse mundo, mas com Deus eterno, em que a verdade dele dura para sempre. Ele determina todas as coisas, ele é dono, criador, e a ele todos vão prestar contas. Então o melhor lugar para se criar os filhos é onde Deus é pregado, onde Jesus Cristo é anunciado. Pais e mães que têm coragem de proteger o seu filho devem conduzi-los através da palavra de Deus e uma igreja que ensina seu filho. Então eu queria encorajar isso, fazendo essa aplicação direta para todos vocês que estão hoje à noite aqui. Moisés foi um homem que marcou a história, mas ele sobreviveu por causa de uma mãe que teve essa coragem e essa criatividade, e que teve a família envolvida nisso aí. Então, o conselho que eu dou para você, mãe, eu sei que você veio aqui hoje para ser honrada também, e nós louvamos a Deus pela sua vida, mas eu digo para você, mãe, lembre-se, creia em Jesus Cristo. Se você já tem Jesus como seu Salvador, amém. Se você não tem Jesus como seu Salvador, você precisa o mais rápido possível, porque o único meio para proteger a sua família e você mesmo é em Jesus Cristo. Ele é o único caminho, o único meio. Vou pedir que você, mãe, abaixe a sua cabeça, e pai, crianças e filhos, todos abaixem a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra, pelo exemplo de pessoas do passado, que marcaram não só o passado, mas o presente, para que tivéssemos bênçãos que hoje desfrutamos, porque o Senhor ouviu orações, o Senhor protegeu no passado, o Senhor preservou pessoas que apontaram para Jesus Cristo, e hoje nós temos a mensagem do Evangelho, que custou muito sangue, que custou muito sacrifício do passado, mas que foi guiado desde o começo. E o Senhor usou, Pai, qualidades de pessoas que por amor sacrificial, tiveram a coragem de temer ao Senhor e não aos homens, tiveram a criatividade para guardá-las desse mundo, e tiveram, Pai, a obediência de pessoas envolvidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ouve o clamor. O Senhor é misericordioso e gracioso. Eu sei que há tantas famílias aqui representadas. Tem mães que nos visitam. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada mãe aqui, que são presentes de Deus para nós. Eu peço, Pai, que elas saiam daqui animadas e encorajadas. Mas se tem alguma mãe que não se arrependeu dos pecados e creu em Jesus como Salvador, que agora faça isso. E todas aquelas que assim já fizeram, venham estar aplicando essas verdades na sua própria vida,
para com os filhos, netos e familiares. Guarde nossas crianças, ó Pai, no mundo hostil que quer o mal delas, que lucra com elas. Guarde nossos filhos, guarde nossas crianças. Dê sabedoria ao pai, à mãe, ao avô, à avó, aqui presente. Senhor, ajude as decisões a serem tomadas para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, o objetivo aqui não é todo mundo ficar olhando para o lado, mas eu gostaria de perguntar para você, através da palavra pregada, Deus falou ao seu coração hoje à noite? Algo novo você aprendeu? Algo que você esqueceu, que você relembrou? Talvez você, mãe, está falando, Deus falou comigo. E você pede oração, pastor, ore por mim. Eu não tenho certeza de ser salva, não tenho vida eterna em Jesus Cristo. Ore por mim, Deus falou comigo. Eu me arrependo dos meus pecados e creio em Jesus como meu Salvador. Levanta a mão, se é o seu caso. Se você está aqui e nunca se arrependeu e creu em Jesus. Você está aqui e Deus falou com você. Talvez você já fez isso, já aceitou Jesus, mas você está aqui, Deus falou com você para não temer este mundo, mas ser corajoso ou corajosa para fazer a vontade de Deus, protegendo os seus filhos. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Eu estou no mundo hostil, eu preciso de coragem. É o seu caso? Pastor, ore por mim, eu preciso de criatividade em como fazer isso. Porque existe uma pressão muito grande ao meu redor. Como que eu vou proteger meu filho? Ore por mim, pastor. Levante sua mão, se é o seu caso. Amém. Amém. Deus dá criatividade, Deus dá sabedoria àqueles que pedem. Na hora que você menos imagina, no meio que você menos imagina, se você clama a Deus, Ele responde. Ele promete isso. Tiago fala sobre isso. Então eu te encorajo, pai e mãe, a buscarem a Deus para a proteção da sua criança, seja a integridade física e mais ainda a integridade espiritual e emocional da sua criança. Senhor, ajude os pais aqui presentes, não só as mães, mas os pais também, a com criatividade e coragem preservarem e protegerem a vida, que é uma dádiva do Senhor, a vida dos nossos filhos. Ajude que a nossa igreja seja uma influenciadora, seja marcante em ensinar, em instigar, em exortar, em ajudar os pais a fazerem isso, para a tua honra e tua glória. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos pelo Senhor tocar em nossas vidas, a tua palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.